Aqui a gente chegou, tendo feito o parêntese em Mateus 26 e entrando em João 13, já chegamos ao final do capítulo 16 de João, para entrarmos no capítulo 17 e concluirmos no final do capítulo 17, início do capítulo 18. E aí a gente volta para Mateus, para darmos sequência aos últimos capítulos de Mateus, o 26, o 27 e o 28. E aí a gente fecha um ciclo da minha vida também. E que eu deixo aqui, embora eu já tenha feito exposições de Mateus de ponta a ponta, desde o tempo que eu era pastor em Manaus, depois na Igreja Presbiteriana Betânia, depois numa quantidade enorme de falas, de cursos, de eventos, de tudo. São muitos anos, muitos dias e dias e dias de trabalho, todo dia de trabalho prazeroso da exposição do Evangelho na minha existência. E eu deixo isso aqui como um legado para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. A imagem vai ficar mais ruim, mas para isso também existe hoje inteligência artificial para renovar, para recolorir, para trazer nitidez, para um monte de coisas, de modo que eu faço isso com a consciência dos tempos, na esperança de deixar com vocês uma coisa de durabilidade grande, que os ajude a se orientarem no meio da loucura absoluta. Já está uma loucura impensável de apostasia inconcebível entre nós, mas nós ainda estamos longe do que virá. O que virá será assustador. Eu não estou aqui para tentar panicar ninguém, mas apenas, como Jesus fez, tentando prevenir, para que quando aconteça cada vez mais, ninguém se escandalize, ninguém perca a fé, ninguém desista da caminhada. Certo, Clarinha? Olha só, você que chegou aqui agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho e deixe o seu like, por causa do algoritmo que só entende essa linguagem. Eu parei na sexta passada, aqui em João, no capítulo 16, verso 24 para o 25. De fato, eu terminei o verso 24, eu vou relê-lo, para que a gente recomponha um pouco as últimas coisas que eu disse. A partir do verso 23. Naquele dia, que é o dia que iria chegar depois da morte, do vazio, do inferno, conforme eu descrevi, a subjetividade existencial infernosa de tristezas do inferno que esses indivíduos viveram. Aí eu falei sobre a dificuldade de entender o significado do eterno. Se você não tem hoje em dia a capacidade de distinguir entre espaço-tempo, que é o que tem medição quantificável em tamanho, espaço e tempo, em distância de tempo, espaçamento temporal de tempo. Isso é que habita o ambiente do finito ou do infinito, do fim ou do sem fim. São essas coisas relativas ao espaço-tempo. Espaço e tempo não são mais separáveis, eles são as mesmas coisas. Houve um tempo em que se dizia no espaço e no tempo, porque eram pensadas como coisas diferentes no pensamento filosófico leigo e teológico leigo. Mas a física vem provando que espaço-tempo se misturam. É alguma coisa que se entrelaça, que se pervade. E um praticamente não existe sem o outro. De modo que, quando a Escritura, especialmente o Evangelho, fala de eternidade, fala do eterno, ele não está falando de nada nem de ninguém que habite o espaço-tempo. O espaço-tempo habita o eterno. É uma expressão relativa daquilo que procedeu da eternidade. Mas não é algo que possa ilustrar o significado de eternidade. Dizer, Deus vai botar alguém no inferno para ficar sofrendo ali, sem fim. Isso é uma limitação cognitiva da compreensão de espaço-tempo e do significado de eternidade. E eu comparei isso, ilustrando metaforicamente com a diferença entre macrocosmos
e microcosmos, mecânica quântica, onde tudo que é impossível no macrocosmos é possível no microcosmos, e é onde a gente tem ilustrações extraordinárias do significado do estar em mais de um lugar a um tempo só, onde o espaço e o tempo não são determinantes, e é onde as coisas são medidas no nível de imensurabilidade que não é compreensível para os sentidos de quem só olha para o macrocosmos e para o espaço-tempo como uma linearidade. Lembram disso? Aí, depois de ter falado daquele inferno de 3 dias, que não é medido por dias, mas por existencialidade e agonia, naquele dia, Jesus diz, depois que eu sair da morte, nada me perguntareis. Vocês não vão me perguntar mais nada. Vocês vão ter passado por uma experiência de explicação absoluta. A ressurreição é a resposta às perguntas que vocês não conseguiriam nem elaborar. A ressurreição de Cristo é a resposta às perguntas que nós não conseguiríamos nem elaborar. Quando ela acontece, ela silencia as questões. Só não silencia quando a experiência da certeza da ressurreição não tomou conta total e absolutamente da gente, mas quando ela nos embrenhou, nos pervadiu, nos possuiu e nos tomou, ela silencia até as questões que a gente não tinha ainda imaginado fazer. Por isso é que Jesus diz, naquele dia, pós-ressurreição, pós-vitória sobre a morte, sobre o espaço-tempo, sobre a cessação da vida, sobre o derramamento de sangue, sobre tudo isso. Naquele dia, quando vocês me virem ressuscitado, quando o apocalipse acontecer e vocês olharem para dentro de uma dimensão que vocês não conseguiram entender até agora, eu falo, e vocês não compreendem, vocês não internalizam. Isso seria Jesus dizendo aos discípulos, agora vocês vão entender e nem terão perguntas a fazer. A ressurreição responde tudo. Naquele dia, nada perguntareis, nada. O coração de vocês vai saber que aquilo que vocês ainda não sabem já está sabido por vocês, por isso vocês vão andar em paz e vão aprender enquanto vão e seguem no caminho. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Aí Jesus diz, ao invés de perguntas, façam oração. Naquele dia, era para cortar aqui para vocês entenderem, naquele dia nada me perguntareis, e tudo que eu já respondi sobre como a ressurreição silencia todas as questões. Falei nesses 3 minutos anteriores. E aí ele diz, ao invés de questões, façam orações. Porque as questões podem encontrar os limites cognitivos estabelecidos pela finitude cerebral de vocês. Mas a oração vai mergulhar vocês no mundo de intuições que estão para além das lógicas e das cerebrações. E mais uma outra coisa. A oração vai trazer vínculo dialogal entre vocês e Deus. Vocês e meu Pai, vocês e eu. E aí, vocês vão ver que até aqui vocês não fizeram uma única oração. Porque vocês estavam comigo dizendo, Ele é a resposta de tudo. Deixa Ele resolver. Mas quando eu for tirado, vocês vão ter que virar gente, vão ter que crescer, vão ter que amadurecer. Vão ter que viver comigo dentro de vocês. E aí vocês vão orar. Porque por enquanto, usando a linguagem de Jesus respondendo aos religiosos judeus, quando perguntaram, os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, como é que eles podem jejuar agora se o noivo está presente, eles estão no meio da festa da graça do reino de Deus. Mas virá o tempo em que o noivo será tirado da visibilização deles. Nesses dias, jejuarão, orarão, buscarão. Então Jesus diz, a questão não é o que saber, a questão é ter a coragem de falar. Muito mais do que perguntar é dizer, eu preciso. Ou eu vejo, eu quero.
o conforme a tua vontade, se isso vai me trazer bem, eu peço que tu derrames isso sobre mim, ou sobre ele, ou sobre eles, ou sobre nós. Até agora nada tendes orado em meu nome, com essa confiança de que eu sou o mediador, o intercessor. Sou eu mesmo que socorri vocês, dizendo: socorro, estamos naufragando. A mesma mão que levantou, a mesma voz que apaziguou ventos e ondas, a mesma voz que multiplicou aonde não havia, a mesma voz que transformou o que tinha faltado e sobrou, a mesma manifestação de pacificação que acalmou vocês no meio das tempestades do coração, vai estar presente habitando vocês. E essa paz silencia perguntas, e essa ressurreição que vence a morte apazigua definitivamente o coração. Aí vocês vão aprender a não questionar, mas a orar. Vocês vão trocar a teologia de cerebração pela relação com Deus por meio dos segredos da oração no coração. O que vai não apenas encher vocês de paz, mas de alegria. A intenção dele é essa. É que a oração seja respondida. A oração não é uma coisa para a gente fazer, virar as costas e ir embora. Eu não fico pedindo muitas coisas, eu peço muito pouco, mas o que eu peço, eu recebo. Porque eu também não peço idiotice. A mente de Cristo me habita. Eu sei o que eu posso pedir a Deus, sem ser idiotice, bobeira, blasfêmia. Cada vez eu sei mais. Quando eu era muito mais jovem, é que nos arroubos da minha fé, ainda infantil e imatura, por mais que as pessoas me considerassem super cheio de conhecimento, de sabedoria e de inteligência, o tempo vai mostrando que por mais que você seja instruído, tem coisas que não substituem jamais um dia depois do outro, na experiência crescente do amadurecimento em sabedoria, confiança, fé e descanso. Mas o objetivo é uma pacificação que seja instilada em nós. Um espírito de oração calmo, colocado como confiança certa em nós. E uma alegria que emana das regiões celestiais e que entra em ebuliência dentro de mim, como borbulhar de fontes vivas, brotando da eternidade do meu coração. E aí Jesus diz: façam isso, peçam e recebereis. Vocês vão receber. E a alegria de vocês vai ser completa. Vocês nunca tiveram nenhuma alegria até agora. Vocês vão ter uma alegria que vai se instalar praticamente com um âmago de sobrenaturalidade, um carnegão de sobrenaturalidade, de eternidade plantada no cerne do ser de vocês, quando vocês virem a ressurreição, constatarem que a última das realidades humanas, implacável, a saber, a morte, foi rasgada e lacerada de dentro para fora pela ressurreição do Cristo eterno. Isso pacifica, isso responde o irrespondível, isso silencia o que a gente nem formulou de questão, pacifica e não emburrece o coração, faz você continuar pensando, crescendo, 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 não propulsionado pela dúvida, mas de fé em fé, de glória em glória, de certeza em certeza, de percepções em percepções. Você não tem que fazer mergulhos pelo inferno para ser salvo todo dia outra vez e se agarrar numa esperança e dizer, melhorei. Não. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é vida em abundância. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Não é pedir carro Mercedes, pedir Jaguar, pedir BMW, pedir nada contra. São ótimas máquinas. Ótimas máquinas. Morar numa casa modestamente confortável,
enquanto isso não é o tudo da sua vida, e você reserva meios, recursos para ajudar a quem não tem o que você tem, não sabe o que você sabe, jamais alcançará o que você alcançou, porque não tem nem os recursos, nem as capacidades, nem as competências, nem os meios para isso. Por isso, alguns alcançam mais para ajudar quem pode menos. Quando vocês entenderem isso e a oração de vocês tiver esse espírito, vocês vão pedir e vão receber. E vão ficar possuídos por uma alegria cuja completude transcende a toda e qualquer animação química, hormonal, alcoólica, ou de alterador de consciência, ou de ganho na loteria, ou de qualquer outra besteira que distrai vocês por enquanto. Nesse mundo de vaidades, vocês vão se distraindo, mas não é a alegria completa. São alegrias que, se der tudo errado, acabam. Agora, essa alegria do coração, você caminha para a morte feliz. Você é maldito sem perder a paz. E uma alegria indizível que diz: meu Deus, ele não sabe o que faz. Porque você sabe de você em Deus. Viu, Clarim? Você sabe de você em Deus. Por isso a sua alegria completa em toda e qualquer situação ou circunstância.